Som. Boa noite a todos. Alguém está ouvindo meu áudio? Deixa eu ver aqui. É isso aí, meu irmão. Paz de Deus, graça e paz. Boa noite. Tá me ouvindo? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, tô ouvindo também. Só você que sumiu aqui sumiu da tela. Para Deixa eu mim não ver. tá aparecendo, não. Eu tô aparecendo na tela? Para mim, não. Nossa, eu tô te vendo na tela. Aí, Sai e entra novamente. aí entra. Pessoal, como que tá meu áudio? Tá muito ruim? É que eu tô acostumado a fazer live no YouTube, live no Instagram. Ah, maravilha. O professor vai entrar aqui. Se agora vai. É isso aí, meu irmão. Eu tô te ouvindo bem. É isso que Você tá me ouvindo importa. bem? É, eu tô te vendo e tô te ouvindo bem. Tá ótimo. Vamos tocar o barco. Agradeço o convite, né, a participar e vamos conversar um pouco mais sobre esse seminário de teologia bíblica seu, né? Eu fui convidado aí para fazer uma parte de comunicação e terapia. E é isso, meu irmão. Não só de comunicação, né? De organização também, né? Você, junto com a escola, vai organizar bastante. Vamos começar a live. é, Antes de entrar nos detalhes teológicos, vamos começar a live você explicando mais ou menos qual foi a ideia primordial, como que funciona, como que vai funcionar, como que está concatenado. Tirar essas dúvidas, que muita gente me perguntou no WhatsApp. Então, vamos deixar assim. Perfeito, meu irmão. Primeiro, respondendo aqui as mensagens, né? Alguns saudados, então, amém, a paz de Deus com todos. É importante para aqueles que não me conhecem, eu fiz uma live com o Kleber tem pouco tempo, acho, tem pouco tempo. E a gente acabou se conectando, eu sou coordenador pedagógico de 3 unidades da Anhanguera, e, e com essa eu apresentei ele para minha diretora para nós desenvolvermos algo conjunto. Por que algo conjunto? Porque existe uma dificuldade, eu acredito que não só minha, tá? De se matricular no curso de teologia para estudar 4 anos. Né? Para quem já é um profissional de formação, que já tem um caminho que segue ali, essa é uma dificuldade. Né? Você tem que abrir mais um leque, eu sempre falo que abrir mais um leque de atuação. Né? E aí veio o convite para ele, para que fizesse um curso, né? Ele já tinha intenção, porque todo professor mestre tem intenção de montar o seu seminário, o seu curso diferenciado, vamos dizer assim, né? O curso com a sua cara, com o seu estilo, com o seu desenho, enfim.
E ele já tinha essa intenção e uniu isso a uma situação que eu levei para ele. Falei, eu acredito que não seja só eu que tenha essa questão, né? E o propósito de conhecer as Escrituras, porque nós acreditamos na inteira Bíblia, né? Temos ela como infalível palavra de Deus, e que recebemos uma missão do nosso general Cristo de pregar o Evangelho a toda criatura. E o ato de pregar, ele exige que você conheça a Bíblia de uma maneira tão extensa que você tenha a capacidade de examinar as Escrituras. Então, examinar ele está além do estudo, inclusive, né? Então, exige esse tempo de imersão, de conhecimento do texto, contexto. E com o Kleber, a gente entrou nesse denominador, só que ele mora distante. Se ele morasse mais perto aqui do Polo de Andira, eu tenho certeza que seria até mais fácil. Mas por ele morar distante, aí a gente abriu em inscrição, sem divulgar valor. Por que sem divulgar valor? Porque nós esperamos que tenhamos bastante inscritos para que a gente consiga fazer um abatimento desse custo de deslocamento dele para uma vez a cada 15 dias fazer esse encontro presencial, transmitido ao vivo, e aquele encontro que vai ser ao vivo. Então, a cada 15 dias, ele vem para uma dinâmica presencial, para uma aula presencial, para esclarecimento de dúvida presencial, que eu acho que, como professor, eu vejo isso como um grande diferencial. E assim, a gente delimitou, vamos abrir inscrição e ver como será a procura. Se eu tenho um auditório lá na faculdade, se a gente tem um auditório lotado, vai ficar um valor social, vai ficar bem tranquilo para todo mundo. Se a gente tem um número menor, aí tem o deslocamento do professor, tem alguns custos, então o valor tende a ficar um pouco mais alto, mas quando eu digo um pouco mais alto, é bem abaixo de qualquer valor que você vê por aí. Por isso que eu fiz um vídeo, a teologia do trabalho do irmão Kleber, como um trabalho missionário mesmo, porque ele está baixando imensamente o valor da aula dele. Ele está se comprometendo a fazer deslocamento de quase atravessar o estado de São Paulo, pegando aqui o estado, não, mas assim, pegando a capital e grande São Paulo, vai atravessar esse caminho de lá de uma ponta assim, para outra. Mas tudo isso para poder levar conhecimento para as pessoas, né? Então, isso me tocou também. E eu tinha também alguns cursos voltados ao oratório, voltado a discurso, algumas consultorias que eu estou fazendo nesse sentido. Eu sou jornalista também, sou professor universitário já há mais de 10 anos, professor, assim, se for contar o meu tempo de professor de matemática, já parece que eu sou novo, mas não é tanto assim não. Já tenho aí 20 anos atuando como professor, e nesse tempo, claro, várias disciplinas ministradas, vários cursos ministrados, e a gente uniu, para pregar a pessoa precisa ter o conhecimento amplo das escrituras, mas também precisa comunicar de se comunicar de forma eficaz. Então, a gente uniu esse propósito e apresentou esse seminário a vocês, que eu espero que esteja sendo bem aceito. É isso? É isso. Você já deixou pontuado aí, né? Que vai ser se fecharmos uma turma, aí vai ter um encontro realmente presencial que, para quem é de São Paulo, exemplo, o encontro presencial, ele é de suma importância porque dá para você ter o dinamismo de perguntar para o professor. Você ficou com dúvida ali, você pergunta para o professor para e responde. É uma dica. O professor também, aulas presenciais, tem a vantagem de indicar obras, literatura, para você se aprofundar em determinados assuntos específicos. Então, se fecharmos um, será bom por causa dessa interação. A aula lá, mesmo sendo lá presencial, o pessoal vai conseguir ser gravada também. Será a aula ao vivo. Vai fazer um ao vivo. A partir, a gente coloca lá um dispositivo, um celular, alguma coisa, e coloca a gravação. Você vai ter acesso do mesmo jeito. Mas eu sou lá do Mato Grosso do Sul. Posso fazer? Pode fazer. E você vai assistir. E todas as outras aulas e materiais, você vai ter acesso a uma plataforma que já cuida. Então vai estar muito, assim, é um curso completo.
é completo e ao mesmo tempo muito acessível na questão financeira. Agora, uma coisa importante. Então, agora já falamos as questões técnicas, burocráticas de um curso, como todo mundo já sabe. Mas o que será, qual é a ideia, o diferencial desse curso, desse seminário? A princípio, por que nós colocamos só matérias bíblicas nas questões bíblicas, que eu acho que é importante a gente mencionar aqui? Porque eu percebo nos cursos que eu ministro, no curso que eu tenho, que é o Teologia na Medida Certa, e outros locais que eu já ministrei aula, que o aluno muitas das vezes vai num curso de teologia, se for estudar bacharel em teologia, você vai lá estudar lá no Mackenzie, exemplo. No primeiro semestre vai ter introdução ao Antigo Testamento, mas no mesmo semestre vai ter introdução à cosmovisão cristã. Já tem um cunho filosófico. Aí no segundo semestre você tem teologia sistemática. Aí tem a matéria Introdução ao Novo Testamento. Então o aluno fica meio perdido assim, né? E fica, em segundo lugar, fica com aquele afã de ir logo para a Bíblia, né? As pessoas querem, principalmente a pessoa que é um pregador itinerante, ou ele tem um ministério, ou ele é um pastor, ou ele é um presbítero, ou na igreja que frequentamos, ou ele é um ancião, cooperador, cooperajoso, ele tem esse afã de ir logo para a Bíblia. E tendo esse afã de ir direto para a Bíblia, eu pensei em 6 meses disponibilizar nesse seminário, a princípio, só as matérias bíblicas. Só uma que eu acho que é um pouco mais técnica, que eu vejo por bem. Todo curso de teologia tinha que ter, que é metodologia teológica. Porque na metodologia teológica, você sai do âmbito do achismo e sai do âmbito do autodidata para você ser um pouco mais técnico. Você olhar o texto com mais carinho, você saber como que funciona, montar no ombro dos gigantes. Esse dia um aluno perguntou para mim, e a pergunta dele foi muito boa. Ele falou assim: professor, o senhor falou numa das aulas lá que eu tenho que montar no ombro dos gigantes, mas eu posso descobrir algo no texto que ainda ninguém descobriu? Eu falei: não. Você não pode descobrir nada no texto que 2000 anos de cristianismo já não descobriu. Você não pode trazer uma novidade. Você pode trazer novas reflexões, uma reflexão diferente. Reflexão é uma coisa, dogma, doutrina é outra. Você nunca vai trazer. Nunca ninguém vai chegar, vamos supor, daqui 2 semanas, surge um doido no Instagram falando: descobri que Jesus não é Deus. Não vai acontecer isso. Se ele aparecer, joga pedra nele que ele não é herege. Então, assim, no cristianismo, a gente não trabalha com novidades. A gente trabalha com aquilo que já vem sendo dito, pesquisado há um bom tempo. E nas questões bíblicas, vão estar no ombro dos exegetas, dos grandes exegetas. Exemplo, um grande comentarista bíblico, um exegeta que eu gosto bastante, é o Gordon Fee, que é um pentecostal, mas respeitadíssimo mundo acadêmico, faz uma pesquisa assim, de teologia paulina e teologia do Espírito Santo muito, muito aprofundada. Então você tem que levar isso tudo em conta. Então eu pensei no seminário, a princípio, para isso, para o aluno mergulhar na Bíblia. Aquilo que o Karl Rahner, um teólogo católico, chama de Bíblia, mundo de Deus. Você entra no mundo dele. Então é o mundo dele, não é o seu mundo. Não é o que você acha, não é o que você pensa. Né? Você não pode olhar para a Bíblia e achar... é igual vi alguém dizendo, um áudio mandaram para mim, que a pessoa fala: a Bíblia, ela é tão bonita que a cada vez que você abre ela tem algo diferente. Não. As doutrinas são as mesmas. Você pode trazer novas reflexões, mas as doutrinas, elas são as mesmas. Elas estão lá, você não muda. Não tem diferente. E interpretação, assim, o Kleber não pode trazer uma nova interpretação. A interpretação do Kleber tem que estar de acordo com a grande comunidade cristã que interpreta. O teólogo, o intérprete, ele interpreta a partir da comunidade. Ele interpreta a partir dele. Então esse negócio assim, não, essa é a minha opinião, essa é a minha interpretação. Então eu vejo um equívoco grande nessa situação. Então, assim, a princípio o aluno vai ter, primeira matéria, metodologia teológica, mas as outras demais vai ser matérias tecnicamente bíblicas. Teologia do Antigo, teologia do Novo, introdução ao Antigo, introdução ao Novo. Mas uma nova não seria necessariamente uma mera opinião. Mera opinião. Doxa. Só a opinião da pessoa.
não tem fundamento teológico nem bíblico, não vai, só vai ficar na mera opinião. Mas olha que interessante, todas as outras matérias vai te dar cabedal para você saber se expressar no texto bíblico. Porque eu vou dar um exemplos. A Bíblia, ela tem vários estilos literários. Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo de estilos literários. Você está olhando os evangelhos, são biografias distintas sobre Jesus. E cada um teve um olhar. As epístolas de Paulo, a maioria tem um cunho epistolar. E elas também têm um cunho pastoral teológico. Você tem que levar isso em conta. Livro do Apocalipse ou livro de Daniel é uma literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica tem uma característica. Você tem que levar isso em conta. Aí beleza. Aí quando você olha para um texto, você vê uma perícope de um texto, que é uma parte de um texto. Nós chamamos de perícope. Na aula de exegese eu vou mensurar isso. Quando você tem uma parte de um texto, ele tem um começo, meio e fim. Você não pode pegar um texto pela metade e ler para a igreja. Tem que ter uma coerência aquela parte de um texto. E dentro daquela parte de um texto, você vai levar em conta o contexto, onde ele foi escrito, e vai levar em conta também a gramática. Foi escrito, qual é a parte do texto? É Antigo ou Novo Testamento? Se é Antigo Testamento, você tem que levar em conta se foi escrito em hebraico ou aramaico. Se for Novo Testamento, você tem que levar em conta se foi escrito em grego koiné. Beleza. A partir desse momento que você levou tudo isso em conta, nós temos um contexto imediato, é onde o autor está escrevendo para um público-alvo, que não era a gente. O autor está pensando em escrever para alguém. E não era para o Kleber, ele não estava escrevendo para o Kleber. Tinha um público dele lá, aguardando aquele escrito. Então ele estava escrevendo para alguém. Para quem ele estava escrevendo, em que contexto ele escreveu, e qual era o contexto cultural, político, geográfico em que ele escreveu. Você leva tudo isso em conta. Naquela passagem tem vários verbos, alguns substantivos importantes, nomes importantes, e aí você vai descobrir. Alguns verbos, está no grego, aí você vai buscar na gramática grega. Se tem algum em hebraico, gramática hebraica. Aí tem alguns nomes importantes, vamos supor, se o Antigo Testamento parece o nome de Abraão, Isaac, você vai no dicionário bíblico, você precisa examinar quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foi o profeta Obadias. Você tem que levar tudo isso em conta. Então, no Novo Testamento, quem é Paulo? Jesus curou tal pessoa. Em que contexto ele curou? Você tem que levar tudo isso em conta. Ou seja, quando você tem essas ferramentas em mãos, você consegue desenvolver bem melhor com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo não sai desse processo. O homem cristão, ele é um homem de oração e é um homem no poder do Espírito Santo. Então ele vai examinar no poder do Espírito Santo, ele vai ler no poder do Espírito Santo, ele vai estudar no poder do Espírito Santo. O crente, o teólogo, o pregador é alguém crente, é alguém convertido. Então ele tem que orar. Antes, no meio e depois do sermão pronto. Então esse negócio fala assim, não, mas ele vai formular um sermão, então quer dizer que Deus não vai se usar dele. Não, é totalmente o contrário. É agora que Deus vai usar dele poderosamente. Porque ele vai expor o texto para a igreja, ele vai explicar para a igreja, e a igreja vai entender o texto. E se ele é um pregador pentecostal, você vai ver o que já tem a diferença. Se é um pregador presbiteriano, ele vai tirar algumas verdades importantes do texto e vai explicar para a igreja, não tem problema nenhum. O pentecostal vai falar a mesma coisa com ênfase, alterando a voz. É a distinção dos dons distribuídos no corpo de Cristo. E outro diferencial que eu quero falar também, é que eu vou tentar expor para a igreja peculiaridades e pesquisas dos mais avançados e atuais que nós temos hoje em teologia do Antigo e teologia do Novo Testamento. Eu pretendo mostrar novos estudos, o que está sendo estudado no Novo Testamento, exemplo. Quais as perspectivas da teologia paulina. Essas coisas você tem que levar tudo em conta, as discussões, porque tudo é envolvendo Bíblia. Exemplo, tem pessoas que nunca leram Richard Dawkins. Precisa ler. Faleceu há pouco tempo atrás o autor desse livro aqui no Antigo Testamento, ó, o Walter Brueggemann. Você não está vendo, porque eu acho que você não está vendo a minha imagem. Mas eu estou mostrando o livro. O Walter Brueggemann, ele é um autor profundo no Antigo Testamento.
Vou dar um exemplo. Quando ele vai mensurar a questão da imaginação profética. O que é imaginação profética para Brugman? Muita gente não sabe disso. O profeta não só denunciava o pecado de Israel, mas ele criava na mente de quem estava ouvindo um novo caminho a vislumbrar. Então nós chamamos o Brugman chamou isso, né, tecnicamente de imaginação profética. Ou seja, o profeta, ele trabalhava na imaginação do povo. Ou seja, não só tem esse caminho de pecado, não só tem esse caminho de desobediência, mas tem um caminho agora, tem um novo caminho proposto por Deus, por Javé. Um caminho de obediência, um caminho da Torá, o caminho da lei. Então, quando a pessoa estuda Walter Brueggemann no Antigo Testamento, tem tudo isso em mãos. Então, eu vou apresentar seus autores, Richard Balkan, o Winter Wright, são grandes pesquisadores do Novo Testamento. Eu tenho críticas a ele, não tem problema, mas ele é um baita de um pesquisador do Novo Testamento. Vamos dar o Larry Hurtado. O Larry Hurtado é um grande pesquisador da questão do culto a Jesus no primeiro século. Para o Larry Hurtado, as pessoas já acreditavam, já adoravam Jesus no primeiro século. Ou seja, a adoração a Jesus não começou com Constantino ou com ali o Concílio de Nicéia. Já no primeiro século, já no período ali de Paulo, a igreja já adorava Jesus como Deus. Como isso funcionava, a igreja não sabia concatenar ainda as ideias. As doutrinas ainda não foram desenvolvidas. Ela ia desenvolver posteriormente. Então, tudo isso, a gente tem que levar tudo isso em conta. O que os novos estudiosos estão falando sobre a Trindade a partir do Novo Testamento? Tem pesquisas novas. Tem hoje exegese sobre Trindade a partir do Novo Testamento. Não só a partir dos dogmas. Então eu quero apresentar tudo isso e muito mais no nosso seminário. Uma coisa um pouco mais profunda, a pessoa realmente sair com cabedal. E o professor de teologia é aquela velha história, né? Ele dá o caminho das pedras. E o aluno, se quiser ficar fera, craque naquilo, ele vai ler um pouco de mais livro, ele vai se acostumar a ler livro, a ler apostila, ele vai se acostumar a uma vida de leitura. Estudar Bíblia, estudar teologia, gente, é vida de leitura. Se você não lê, você não fica craque naquilo. Tem que ler, tem que ler. E assim, toda vez que eu leio um livro, eu fico impressionado a sagacidade de determinado teólogo. Por exemplo, o Walter Brueggemann fala uma coisa fantástica sobre, que eu aprendi esses dias, sobre a ideia de chorar por chorar, que Israel fazia, ou um choro, um lamento, como se fosse diante de um grande tribunal. É aquilo que nós chamamos de reclamação. Reclamação não é no sentido nosso de reclamar, ficar murmurando. Reclamação no prefixo re traz a ideia de uma repetição. Ou seja, reclamação é clamar novamente, mas com mais ênfase. Clamar com sentido maior. Clamar como se estivesse clamando diante de um tribunal, clamando por justiça. Entendeu? Então, olha que riqueza de que a teologia os novos teólogos estão pesquisando, fazendo exegese, a gente pode encontrar no texto bíblico. Então, assim, tem muita coisa a oferecer e eu tenho certeza que no seminário as pessoas vão obter isso. Lembrando, se a pessoa for de fora, ela pode fazer também, não tem problema nenhum. Ela vai ter acesso à aula que vai estar lá ao vivo, lá o encontro presencial. Vamos supor que a gente fecha a turma. A turma vai estar lá, mas vai ter uma gravação lá ao vivo, vai ter um ao vivo ali, e ele vai ter acesso a partir da casa dele, e depois ele vai ter acesso àquela aula que vão ser postadas na plataforma. Ou seja, ele não vai perder a aula, ele vai ter como fazer revisão. Então, é bom deixar isso claro. Mas vai ter muito conteúdo teológico, pode ter certeza disso. Essa era a ideia primordial. Se quiser falar alguma coisa que eu já falei muito. Não, estão perguntando aqui, né? É importante esclarecer as dúvidas. Estão perguntando o que você acha do Juliano Fraga. Conhece? Conheço, é um bom pastor. É um bom pastor. Está se destacando, né? Está destacando. Ele como pregador, eu achei ele um bom pregador pentecostal. E ele se aprofundou em escatologia, né? Nessas discussões escatológicas, que eu não sou muito fã. Mas ele está nessas discussões de escatologia. Mas ele tem até um podcast dele, né?
mas ele como um pregador, eu vi uma pregação que ele acho que pregou nos Gideões, se eu não me engano. Muito bom, muito bom. Mas eu gostei muito. Bem forte. Forte. Ele tem uma pregação forte. Ele tem uma pregação de denúncia, né? E tem um ponto interessante que eu quero pontuar aqui, que só para ficar claro, né, uma situação. Quando eu escrevi o meu livro, Matemática Ambiental, eu estudo a partir da alfabetização e letramento. Pode do assunto, mas eu vou explicar por quê. Quando eu escrevi meu livro, já tinham mais de 10 anos entre graduação, pós-graduação e ministrando aula. Então, o meu livro foi um resumo de bibliografias estudadas e que hoje, graças a Deus, ele é utilizado, por exemplo, em curso de pedagogia. Por quê? Porque ali você já tem uma bagagem. E quando eu ministro aula num curso de pedagogia, por exemplo, de matemática, já vem todo esse processo, todo esse tempo. Por que eu estou falando isso? Esse tempo todo de estudo do Kleber, fez pós-graduações, mestrado, esse tempo todo ministrando o curso, que ele tem vários alunos aí, quase 400 alunos, todo esse tempo, toda essa bagagem traz para ele, vamos dizer assim, ele entrega um conhecimento profundo de maneira mais simplificada e mais mastigada, vamos usar um termo menos técnico, mais mastigada. Esse é um diferencial. Porque se você tivesse que remar tudo isso, para conquistar esse conhecimento, seria muito mais complicado. Então, é importante a gente compreender a importância de você ter um curso com uma pessoa que já tem uma bagagem, diferentemente de uma pessoa que acabou de se formar, por exemplo. Tá? Isso tem um diferencial absurdo. Estou falando que não estão me ouvindo bem aqui, eu acho que eu vou pegar o fone, viu? Seu áudio assim, ele tá baixo, né? Então, esse fone sem fio aqui, eu sei que ia pegar melhor, mas eu vou pegar o fone aqui para ver se melhora. Mas você pode seguir com esse raciocínio aí, Kleber, porque eu acho importante deixar claro todo esse tempo de estudo e toda essa vivência que você teve para poder entregar um curso agora mais simplificado e em cima daquilo que interessa para nós, que é o conhecimento das escrituras sagradas. Sim, sim. Quando você tem o meu áudio também tá ruim, só depois alguém fala aí para mim, por gentileza. Ele vai trocar o áudio dele lá para ver se melhora. Assim, quando eu penso nas questões do estudo de Antigo e Novo Testamento, quem já tem uma experiência dos fones e aproximar da boca, talvez melhore. Então, depois alguém fala se o meu áudio está ruim, se está bom, se está ruim. Tá bom? Tá alto e claro, Kleber. Maravilha. Aí depois ele vai tentar consertar o dele. Então, assim, uma coisa importante para a gente pensar aqui e salientar. Quando você tem uma vivência de estudos bíblicos, você pode te dar dicas para o aluno que muitas vezes você custou a ter. Vamos supor, eu apanhei muito nos estudos de teologia. Eu não tive muita facilidade, eu apanhei muito. Apanhei muito. Eu tive uma surra praticamente. Então, em vez de vocês apanhar junto comigo, não, eu vou facilitar para vocês. Vou deixar a coisa mais clara, mais objetiva. Lembrando que quem está começando a estudar tem aquela simplicidade. Ele não está pronto ainda, mas vou deixar mais... Ele usou um termo que eu gostei, é verdade, mais mastigado, mais palatável para os estudos, chamados estudos bíblicos, né? Olha que interessante. Olha que interessante, que a gente pode pensar assim claramente. Uma pessoa perguntou aí a questão de interpolação, de algumas coisas. Hoje em dia, nos estudos do Novo Testamento, eles não levam muito em conta se teve alguma pequena interpolação ou adição de um texto que não tinha, que provavelmente foi a comunidade, exemplo, no Novo Testamento. O Novo Testamento tem algumas adições ali, o finalzinho do Evangelho de Marcos, que não está nos melhores manuscritos, mas não quer dizer que não é inspirado, porque a maioria dos textos não está na maioria dos originais, mas em algum está. Algum está. Se já está em um,
Mesmo que você coloque e fale assim, foi uma interpolação que a comunidade cristã colocou. Mas era uma comunidade que colocou algo que é possível que o próprio Jesus disse mesmo. Ou porque aquilo provavelmente é fruto de tradição oral. E também as pequenas interpolações que o escriba colocou algo a mais, ou não, omitiu em alguns manuscritos, eu vou dizer para vocês, não atrapalha em nada as doutrinas centrais da fé cristã. Nada. Então, nada atrapalha as questões da fé cristã. Então, pequenas alterações, isso não altera em nada, pode ficar super tranquilo, que muitas das vezes a pessoa fala, eu vi alguém na internet dizendo que tem alguns textos que foram, não estão nos melhores manuscritos, mas isso não atrapalha as principais doutrinas que estão na Bíblia. Não atrapalha. Mas essas informações é importante para o teólogo, ele saber disso. Quando alguém vir falar algo para ele saber se defender. Então é bom ter essas informações teológicas que são de questões de manuscritos. Tá bom? É possível que eu dei pelo menos uma ou duas aulas de crítica textual. Eu não sou especialista em crítica textual, mas eu tenho uma noção geral. É possível que no nosso curso eu faça uma crítica textual. Eu até tinha esquecido, eu vou inserir também na ementa, tá bom? A gente pode colocar, entendeu? Perfeito. Agora, será que melhorou meu áudio, Kleber? Seu áudio melhorou, 100%. Então, perdoa aí, esses foninhos aqui, ó, não compra, tá? Esses foninhos aqui sem fio. Interessante que aparentava tá tudo certo. Mas é isso, eu acho que ficou muito bem claro. E a minha pontuação, a última, foi muito no sentido de que quando você estuda com pessoas com bagagem e tempo de estudo, aquele conhecimento, por isso que ele falou, vou entregar referenciais. Eu não vou entregar referenciais por quê? Porque se ele for colocar termo por termo de cada referencial de quando ele estudou, o curso vai ficar absurdamente grande. Agora, se ele faz a interpretação, assim, um resumo, vamos dizer assim, um resumo estendido, né, um resumo crítico, que é um termo mais técnico, um resumo crítico daquilo que ele utilizou como referência para aquele tema específico, quando a gente não compreende tão bem, a gente vai para aqueles referenciais e entende. E um ponto interessante é que a gente está lidando, pensando em metodologia mesmo, a gente está lidando com uma fonte quase primária, que são as escrituras sagradas. Então não foge tanto quanto em outras áreas que você tem o 15º, 17º autor falando de algo que foi interpretado por 16º, pelo 15º, e é a situação igual ao telefone sem fio que vai mudando muito. Não, a Bíblia Sagrada, quando você começa a compreender, e eu não sou, tá? Não sou teólogo, eu comecei, onde eu descobri que eu não iria para o curso de teologia? Quando eu fui convidado numa pós-graduação para ministrar algumas disciplinas ligadas à didática, né, e sociologia dentro do curso de teologia. Ali eu vi que eu não ia fazer aquele curso, justamente pela quantidade de conteúdos que ali estavam abarcados. Tem uma fala do professor Newton Machado que eu acho muito interessante, que é um mapa que tem tudo, não tem nada. Então, a probabilidade de você fazer um curso de teologia e não conhecer profundamente as escrituras, me perdoa, eu estou falando porque tem alunos que se formam, que estudou tantas coisas, que aí quando você, diferentemente daquele que se aprofunda, daquele que busca mais, então se torna, não é um conhecimento fácil, não é uma área fácil de se compreender. Quem acha que é fácil está perdido, não é. Não é uma área fácil de se compreender. Então, esse tipo de seminário, ele vai entregar para nós, eu falo para nós porque eu já sou aluno do Kleber e vou ser aluno desse seminário. Também, né, além de um módulo ali que eu vou ministrar na questão de discurso, comunicação eficaz e tudo mais. Mas que é um bônus, né? É um bônus que a gente vai colocar aí para quem estiver nessa turma. E um ponto importante, que é bom destacar aqui, é que eu estou bastante confiante de que, assim como eu, tem pessoas que querem imergir nas escrituras, fazer uma imersão nas escrituras, pegar aqueles assuntos das escrituras,
os principais ali, os pontos principais, e compreender aqueles assuntos, compreender as conexões desses assuntos, vivenciar por um tempo um estudo profundo das Escrituras. Então, isso não tem a menor dúvida que fará diferença. E, claro, vendendo esse módulo aí, bônus que você me convidou para ministrar, porque para pregar você também precisa, de alguma maneira, construir. Até no vídeo que eu fiz, eu coloquei, a narrativa ela precisa estar no mesmo nível que a mensagem, né? Então, você tem lá, eu estou falando das Escrituras Sagradas. Estou falando das Escrituras Sagradas, que é uma mensagem poderosíssima. Mas eu consigo transmitir ela com a mesma qualidade? Eu consigo transmitir o sentimento dela? Posso. Ou simplesmente você tem a melhor mensagem do mundo. Dependendo da maneira que você transmite, aquilo não atinge o objetivo. E se o objetivo é pregar o evangelho, para que as pessoas consigam compreender que só Cristo salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então se eu quero fazer isso, eu preciso, muitas vezes, algum vício de comunicação, alguma situação. Por isso que esse encontro presencial no módulo de oratória será essencial. Por esse motivo. Porque, sim, eu quero falar uma coisa importante. Porque aí você tem prática, né? Mas toca o barco aí, pode falar, meu irmão. Não, eu queria falar uma coisa importante disso que você está falando agora. O importante é oratória. Tem gente que fala que é oratória, porque é oratória, para falar bonito. Não, é para se expressar bem, para o público entender o que você está falando. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes o pregador, ele está falando assim, vamos supor, aquela passagem lá de Jesus chorou. É uma passagem triste. Jesus olhou ali, todos aqueles que estavam chorando. Sim. Aquela passagem que você está contando, a ênfase, você não pode alterar muito a voz. Você não pode alterar a voz. Você está falando de uma passagem onde Jesus está vendo toda aquela situação, Lázaro está morto e ele chora. Então você diminui um pouco a voz. Agora, quando Jesus vai lá e fala, Lázaro, sai para fora. Jesus não falou calma, ele deu um grito. Então você altera um pouco a voz. Você aumenta um pouco a voz para dar ênfase nessa passagem. Exemplo, quando os filhos de José, de Jacó, fala assim, ó, José bateu as botas, tá morto. E aí Jacó chora desesperadamente. Essa passagem você tem que falar de forma... Você se colocar no lugar ali de Jacó e falar como que é a situação. Na hora de você descrever essa passagem, é uma descrição de um evento triste, principalmente para Jacó. Mesmo que ele realmente, José estava vivo. Exemplo. Ou aquela passagem é mais alegre. Mulher, cadê os teus acusadores? Não tem nenhum... Eu também não tinha... Vai no peques mais. É algo alegre. Ele não está acusando ela. Ele não está colocando ela em condenação. Ou seja, até a ênfase... Agora essa ênfase é uma ênfase de alegria. Você percebe que a oratória é o melhor, é o jeito de falar melhor para um público, para as pessoas entenderem. Tem gente que vai mencionar uma história triste falando sorrindo. Eu já vi milhões de pregadores presbiterianos, batistas, assembleanos, da igreja que nós frequentamos. Ele está mencionando uma história triste com um sorriso no rosto. Não, você está falando da morte, não pode sorrir. Agora, se você está falando de algo alegre, tem que ter rosto alegre. Algo triste, rosto mais conturbado, fala diminuta. Então, todas essas técnicas de expressão, de comunicação, é super importante para o pregador. Porque senão ele passa uma mensagem diferente do que o texto está dizendo. Até na hora de você gesticular, falar, mexer muito. Eu sou filho de baiano paraibano, mas parece que eu sou italiano. Porque quando eu estou pregando, eu faço muito isso, né? Eu faço isso. Parece que eu estou lutando karatê. Mas não é isso, é o jeitão. Até isso tem que ser controlado. Você pode gesticular? Pode. Mas dentro de um momento, dentro de um instante. Aí, ok. Fora disso, segura um pouco as mãos. Então, todas essas técnicas, na oratória, a pessoa que vai estar lá fazendo o nosso seminário vai aprender. Isso é bom? É muito bom. Porque é um jeito de você saber se comunicar. Outra coisa, hoje em dia, na comunicação é tão importante. É tudo que você pode falar? Não. Tem certos termos que não se usam mais, como antigamente se usava, hoje em dia já não usa mais.
Por quê? Porque você pode ofender alguém, você pode cometer um crime. Você pode cometer um crime, dependendo do que você falar, você cometeu um crime. Então, assim, são várias questões que você tem que levar sempre. O orador, o pregador, o itinerante, o camarada que é pregador de palavra, ele tem que levar tudo isso em conta. Sim. Porque ele está no púlpito. E o público que está ouvindo ele é diversificado. É diversificado. Então vale muito a pena. Eu acredito que vai ser muito rico para a gente. E um ponto interessante, tá? Você falou muito bem da questão da oratória, mas eu até, né, trouxe de maneira clara, é um módulo só, tá, pessoal? Isso que eu estou falando é um bônus, né, que a gente estava montando o curso junto, né? Montando assim, o curso é do Kleber, eu sou jornalista, então a gente só estava estruturando o curso, ele me passando conteúdo, aquela situação toda, e aí, conversando com ele, né, eu já apresentei conferências, fui jornalista oficial de uma prefeitura, apresentei o primeiro podcast oficial de uma prefeitura, enfim, eu tenho uma história dentro da comunicação, participo do rádio, inclusive ele foi convidado lá no rádio para ser um dos nossos entrevistados. Então, dentro da comunicação, eu sou um comunicador já de certo tempo, com pós-graduação e tudo mais. E até em meio político, já treinei muito político aí. Só que, assim, por que eu fiquei feliz com o convite? Porque agora não é treinar um pregador, mas permitir que as pessoas consigam exercer aquilo que foi mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para se pregar o evangelho, a minha comunicação ela precisa estar à altura da mensagem. Você com uma mensagem tão linda, tão bela, tão transformadora, você consegue matar a mensagem dependendo da maneira que você comunica ela. E a gente percebe isso de forma muito clara. Pessoas que não conseguem transmitir sentimento, não conseguem transmitir quase nada. Até como você disse, na questão, se gesticula tanto que foge o raciocínio, começa em um canto, termina em outro. E às vezes, por que treinamento? Porque quantas vezes eu já fui treinar um político, por exemplo, e eu percebia que a questão era em outra parte, não era só na questão da comunicação, mas tinha um outro aspecto, tinha a questão da autoestima, tinha o diagnóstico foi outro, então a gente teve que trabalhar algumas coisas para que ele se tornasse um comunicador minimamente eficaz. E aí nós temos uma diferença muito clara, tá? E eu escrevi sobre isso essa semana, tá lá no portal que até o Kleber escreve também, um portal nosso lá, psnews.tv.br, e eu escrevi um texto falando dessas 3 palavrinhas: eficiência, eficácia e efetividade. Porque tem muita gente que se confunde, são os 3 da excelência, e aí todo mundo fala, eu quero ser eficiente, quero ser um comunicador eficiente. Eficiência está ligada justamente à questão da produtividade. Então, quem produz muito texto, muito vídeo, é uma pessoa eficiente. Mas quando nós estamos falando da palavra, a palavra precisa ser eficaz. O que significa isso? Não é no muito falar que eu serei ouvido, não. Não vou utilizar de vãs repetições. Eu não vou ficar em... Então, eu preciso ter técnica para ser direto, para não ser um pregador, por exemplo, um pregador que cansa as pessoas. Um pregador que, como eu disse, que a comunicação está muito aquém em relação à mensagem. É aquela questão do apresentador de um grande prêmio, que na comunicação parece que é um prêmio desse tamanho que a pessoa olha e fala, não quero sair não. Isso aí não vale a pena não, porque nem o comunicador está animado. Olá, você vai apresentar uma festa, vai apresentar uma transformação de vida, você vai apresentar um sonho, mas se você apresenta como se você estivesse numa conversa em casa aqui, conversando. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem respiração, tem entonação, então tem muitas questões que a gente vai trabalhar. Não vou dizer que em um módulo, ou seja, em um curto espaço de tempo, em alguns encontros, você se tornará o melhor comunicador. Mas eu colocarei toda a minha experiência, tá, e esse tempo de vivência na área de comunicação para poder direcionar da melhor maneira possível para que você se torne um pregador da palavra. Que esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Quem
Eu teve um vídeo que eu fiz, que o pessoal acha que pregador da palavra, não, eu não tenho interesse de frequentar púlpito. Eu não quero me tornar um pregador da palavra. Não, o mandamento de Jesus Cristo foi só para quem estivesse no púlpito para pregar o evangelho? Acho que não foi isso, né, o teólogo? Foi isso, Kleber? Não. Não foi, não. Ele falou para todos, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a missão foi dada por ele. A missão não foi dada por mim, não foi dada pelo Kleber. Foi dada por ele. Sim. Assim como um músico, quando aprende a tocar e vai louvar a Deus, ele quer aperfeiçoar, quer dar um louvor mais perfeito possível, ele vai, estuda, vai para conservatório, procura aperfeiçoar, procura a afinação perfeita. Nós temos essa missão dada por Cristo, que é pregar o evangelho. A gente quer chegar naquele parente que não consegue não consegue compreender a imensidão do que é Cristo, do que é a graça, né? Alguns que acham que a graça pode ser exclusiva de uma igreja, sabe? Mas como você vai levar isto para essa pessoa compreender a imensidão do que é Jesus Cristo, do que é a graça, e falar isso não cabe dentro de um local só? Então, para falar da multiforma, das várias formas que sempre que ele se apresenta, que ele encontra. Então esse perfil, essa maneira, essa forma de se comunicar, essa forma de chamar atenção. Então, o convite não é só para um seminário, é para um momento onde nós consigamos sair dessa imersão melhores na palavra de Deus, melhores tanto no sentido de compreensão dos textos e contextos das Escrituras Sagradas, como também no sentido de apregoar o Evangelho, que é essa a ideia. Se essa pessoa que vai participar do seminário amanhã se tornará um pregador de púlpito, ou abrirá o seu ministério, eu não sei, o importante é que ele esteja trabalhando pelo reino, porque a realidade é essa. Vamos abrir as escamas do nosso, vamos tirar as escamas do nosso olho, o que importa é o reino de Deus. É este reino que importa. Vai no meu perfil, professor Samuel Reis, lá você vai no meu perfil, você sabe a igreja que eu vou. Vai no perfil do Cléber, você sabe a igreja que ele vai. Mas o que nos une? É a graça? É o reino? É isso que nos une. Então, não cabe mais. A gente estuda hoje, né, Cléber? Não estamos mais naquela época que não tinha internet, as pessoas não tinham acesso a conhecimento, que alguém falava alguma coisa de cima do púlpito e a gente levava aquilo a ferro e fogo. Foi essa época. Hoje a gente consegue. Porque o Kleber falou da importância da disciplina que começa com metodologia. Porque quando você começa a disciplina de metodologia, você começa a trabalhar a questão, uma coisa chamada pensamento científico, que é pensamento crítico. Não se constrói nada sem que você pergunte por que primeiro. Essa é a pergunta. Inclusive tem a metodologia dos 5 porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Criança aprende por quê? Eu acabei de falar por que a criança aprende. Porque ela pergunta por quê. Eu quero ser um melhor cristão, então vou começar a perguntar por quê. Eu vou começar a ler o texto bíblico e perguntando por quê. Porque eu vou entender em que contexto aquilo foi colocado. Então essa metodologia eu vou conseguir aplicar. Com certeza deve ser uma das metodologias que o Kleber traz aí. Porque desde os primórdios, quando a gente fala de metodologia, métodos utilizados no caminho, esses métodos utilizados no caminho, com certeza, inclui várias respostas a muitos porquês que a gente tem hoje e não sabe por quê. É isso, não é, meu amigo? Não, sim, exatamente. A metodologia, ela te dá um direcionamento. Você sai do achismo, igual eu falei no começo da live, você sai do achismo, você sai do autodidata para ter um método, um caminho. O método traz a ideia de um caminho a ser seguido. Método traz a ideia de um caminho a ser seguido. Tem um caminho. O professor vai te dar um caminho a ser seguido. Um caminho de pesquisa, um caminho de leitura. E quanto mais você se aprofunda nos textos bíblicos, te dá autoridade e certeza do que você está falando. É uma coisa que eu vejo muito em muitos lugares que eu vou, né?
a pessoa fala sem autoridade. Ele fala sem certeza do que está falando. Tem um irmão falando que será se está sem áudio. Depois vocês confirmam. O áudio do irmão, eu estou ouvindo o áudio dele e ele está ouvindo o meu. Mas alguém está conseguindo ouvir os nossos 2 áudios? Depois confirma aí, por gentileza. Então, vai te dar esse caminho das pedras, vai te dar essa certeza. Falar com certeza sobre o poder do Evangelho. Esses dias um irmão falou assim, um irmão amoroso e dedicado, né? Ele fez uma pergunta muito, muito boa para mim. Ele falou assim, Kleber, deixa eu fazer uma pergunta. Tem um amigo meu da Testemunho de Jeová, ele está mostrando alguns textos aqui, e aí eu falo com todo respeito aos Testemunhos de Jeová. Aqui a ideia não é querer ofender religião de ninguém. Foi falado que os 2 áudios estão muito bons, que bom. Então vamos lá. Ele perguntou, tem um amigo meu da Testemunho de Jeová, que ele está mostrando vários textos aqui, e ele está quase me convencendo que não tem trindade na Bíblia. Aí eu falei, você está sendo enganado. Eu falei para ele, você está sendo enganado. Aí ele falou, por quê? Porque, primeiro, o Testemunho de Jeová ele é treinado para fazer isso. Ele é treinado para convencer a pessoa que o texto não fala que Jesus é Deus, que não tem uma trindade na Bíblia. Ele é treinado para isso. Ele lê o dia inteiro, exaustivamente, para falar dessa forma. Eu falei para ele, então você está sendo enganado. Porque, vou dar um exemplo, há textos tão fortes como, exemplo, Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. Esse eu sou, a tradução é a tradução eu sou do Antigo Testamento lá em Êxodo, onde Deus se revela para Moisés. O errier é xererie, eu serei o que serei, eu sou sendo. Aí foi traduzido como eu sou o que sou. No Novo Testamento, a Septuaginta traduziu, e é a frase que Jesus utiliza. Ele se identifica como o próprio Javé. Ele se identifica como o próprio Deus. E sabe qual foi a condenação que Jesus teve para ser condenado pelos judeus e depois entregue aos romanos? A condenação foi que ele blasfemava. E qual foi a blasfêmia, Kleber? Se identificava como o próprio Deus. Então, quando a pessoa lê bastante Bíblia nisso, ele consegue se defender de qualquer heresia. Sim. Ele consegue se defender de qualquer ataque. É igual a pessoa falou aqui, ó, o TJ é doutrinado para convencer que Jesus não é Deus. Exatamente. E digo mais, altamente treinado para isso. Se você estiver vacilando, o camarada te convence. O camarada te convence. E eles são malandros, como que eles fazem? Igual um dia eu debati com um menino que veio na minha porta e eu debati. Aí ele falou, calma aí que eu vou chamar alguém mais experiente. Aí chamou o mais experiente. Aí eu fui lá e debati com ele. Aí eu ganhei dele, aí ele falou, não, calma aí que eu vou chamar um outro. Aí o outro também falou, não dá pra debater com você. E foi embora. Por quê? Porque ele falava com certeza e eu falava também com certeza. Mas tudo dentro do respeito. Eu falava, não, você tem essas suas certezas, eu tenho as minhas. E aí eu fui debatendo. Então, ou seja, o camarada, muitas das vezes, ele é treinado para convencer. E tem gente que, como a pessoa não está tão treinada na Bíblia, ele começa a coçar a cabeça e falar, rapaz, eu acho que esse testemunho de Jeová está certo. Acho que Jesus não é Deus, não. Você está entendendo? Então, por quê? Porque não está treinado na Bíblia. Você falou uma coisa muito importante. A gente vai sair sabendo tudo, sair o maior craque de todos os tempos? Não. Mas essa imersão de 6 meses vai te dar um referencial e um fundamento, que eu diria garantido, para que você saia com as bases certas bíblicas e sabendo como pesquisar nos textos bíblicos, pesquisar nos dicionários, pesquisar nas grandes enciclopédias. Saber pesquisar é muito importante, entendeu? Perfeito. É exatamente isso mesmo. E esse ponto aí de heresia, hoje em dia, é terrível, né? Tem para tudo quanto é canto, tanto de heresia que a gente ouve. Mas, e tem um ponto, Kleber, que eu queria passar para você, porque me questionaram, porque você sabe, né? Na igreja que a gente faz parte, tem muito aquela questão do dom, né? O dom, em outras igrejas, o chamado, aquela situação toda, né? E as pessoas acham que a teologia, né, a teologia ou o seminário vai reduzir a espiritualidade da pessoa.
A pessoa vai deixar de ter o dom, vai começar a ficar na letra, e começa aquela coisa antiga de que a letra mata, o espírito vivifica, a história do pão quentinho. Então tem algumas situações que eu ouvi aqui nos WhatsApps, quando eu mandei mensagem, e eu gostaria que você esclarecesse. Eu já conversei aqui com essas pessoas, mas gostaria que você acrescentasse alguma situação nessa linha, porque vai que alguém está com essa dúvida também. Exatamente. Vamos lá. Existe um preconceito, né? Que o conhecimento bíblico vai te esmorecer na fé ou esmorecer na espiritualidade. Eu diria para você que é justamente o contrário. Na verdade, vai te fortalecer. Um cristão que conhece a Sagrada Escritura é um cristão que ora mais. Um cristão que conhece a Sagrada Escritura é um cristão que sabe que tem coisas que são pecado, que não deve ser cometido. É igual essa ideia, não, começa a estudar a Bíblia, tem uma nova coisa circulando por aí. Não, estudou a Bíblia, o camarada quer pecar à vontade. Então ele não está estudando a Bíblia. Se ele começa a estudar a Bíblia, ele vai ver que tem um monte de coisa que é pecado que ele não deve fazer. Entendeu? Então, assim, é igual o camarada esse dia, eu vi um vídeo num púlpito, o camarada falando assim, Deus detesta pobre. Deus odeia o pobre. Isso, né? Pelo amor. Nossa, que evangelho, hein? Que evangelho. Deus detesta o pobre. Mas a Bíblia está de Gênesis a Apocalipse falando justamente o contrário. Você percebe que não é Bíblia que os camaradas estão estudando, não é Bíblia que ele está ensinando. Então, quando a pessoa se aprofunda na Bíblia, ele vai viver uma vida de oração, uma vida de temor, uma vida de arrependimento. Porque eu e você e qualquer outro que está aqui na live, meu amigo, nós somos aquilo que na teologia paulina, né, vai falar que nós somos, tem uma natureza caída. A nossa natureza caída, que Paulo chama de carne, que é a natureza caída, essa natureza rebelde, é uma natureza rebelde. Ela pode desobedecer a Deus a qualquer momento. Está suscetível? Está suscetível. Mas você tendo a ajuda do Espírito Santo, a mente iluminada pelo Espírito Santo, você não vai ficar toda hora fazendo um monte de besteira. Ninguém acorda de manhã como um cristão estudioso da Bíblia, ele acorda de manhã falando, hoje eu acordei com vontade de fazer coisas erradas. Acordei com vontade de desobedecer. Acordei com vontade de blasfemar. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu tive vontade de adulterar, tive vontade de fornicar, tive vontade de fazer um monte de coisa errada e desagradar a Deus. Ninguém acorda assim, gente. Então, por que acontecem algumas coisas? Porque nós temos uma natureza caída, mas nós agora, a Sagrada Escritura afirma que nós temos a ação do Espírito Santo em nós. Ele faz morada em nós, ele nos guia em toda a verdade. E ele nos santifica, ou seja, ele mortifica o nosso corpo pecaminoso para que ele não tenha essa força que na época do mundo nós tínhamos. A natureza caída tinha uma força. Ela falava, vai beber, você bebia, vai pra balada, você ia. Agora faz tal coisa, mente, ele mente. Então assim, sempre tem uma ação do Espírito Santo ajudando o camarada. Então esse negócio de crente que estuda a Bíblia faz um monte de coisa errada, ou crente que estuda a Bíblia perde espiritualidade, crente que estuda a Bíblia não ora mais, ou crente que estuda a Bíblia perde o fogo pentecostal, porque antes ele era o penteca, mas agora que ele está estudando a Bíblia ele deixou de ser penteca, então tem alguma coisa errada. Porque no movimento pentecostal, quanto mais você estuda a Bíblia, mais penteca você fica. Mais penteca você fica. Você prega com mais vontade, com mais força, com mais vida. Eu mesmo, quando eu estou pregando a palavra, tem gente que fala, mas esse não é o professor que eu conheço. Eu, quando estou pregando a palavra, o pessoal começa a olhar e fala, mas esse não é o professor que eu conheço. Lá na aula, lá. Esse não é aquele que dá aula lá naquele curso lá, não. Por quê? Porque lá no ponto é vida de Deus, meu irmão. Estou no mundo da Bíblia. Estou expondo o texto bíblico. Estou expondo o drama da salvação, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Eu estou expondo o texto. E eu vou falar com vida, com vigor. Então, essa ideia de que o pregador, ele perde a unção, ou perde a vida do Espírito, isso é uma falácia, né? É uma falácia que inventaram para denegrir ou manchar a ideia de estudar teologia. Então, eu digo para você, toma cuidado, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O crente, quanto mais estuda a Bíblia, mais crente fica, ora mais, busca mais. E se ele é um pregador, ele ainda continua sendo penteca, ele continua tendo a força do Espírito e tudo mais.
Não existe essa de crente frio. Ah, o camarada começou a teologia e começou a ficar frio. Então não é teologia que ele está estudando. Então esse que é um ponto. Ah, começou a estudar teologia, ele começou a ficar frio, não acreditar nas coisas de Deus. Então não é teologia que ele está estudando. Não é teologia. Crente que estuda a Bíblia não fica mais crítico? Fica. Mas por um lado isso é positivo, porque eu vou nesse caso aí eu vou trazer um exemplo, Kleber, porque talvez o meu exemplo conversa com de outras pessoas. A primeira palavra que Deus, né, me permitiu pregar, acho que eu tinha 14 anos, né, na igreja. E sempre foi naquela situação de pentecostal mesmo, né? E Deus fez obra, não vou falar que não, Deus fez obra. Só que quando criança, você faz coisa de criança. Hoje já não sou mais criança. E, graças a Deus, quando tem que pregar agora, você já não se contenta mais com o alarido. Você vai num culto, você quer além daquele movimento, vamos dizer assim, daquela junção de pessoas que estão buscando o mesmo propósito, e Deus aparece naquele lugar e dá um toque diferente, seja no hino, seja em qualquer, no louvor, né, em outras igrejas, mas você sente ali o seu corpo vibrar, você sente o Espírito Santo, e aquilo te dá uma transformação, mas você quer ir além daquilo, você quer fundamento, você quer compreender coisas que estão no sobrenatural, né? Então, você começa a perceber que quando Deus aparece como uma visitação em alguém que tem essa bagagem cristã, você sai daquele lugar com conhecimentos que você leva para a sua vida toda. Que você pega, assim, não foi só a palavra da virtude, vamos usar esse termo, que eu acho que é a maioria coisa. Não foi só a palavra da virtude, foi uma palavra transformadora para a nossa vida. Porque o fundamento daquela palavra estava no melhor fundamento possível, que são as Escrituras Sagradas. Que são a rocha a rocha está nas Escrituras Sagradas, então não tem como, de verdade. Olha, parece muito linda a pregação, é bênção, é isso, aquilo, mas o fundamento da palavra está na rocha. A rocha são as Escrituras Sagradas. Então, por isso mesmo, você vê pregador virtuoso, que eu fico pensando assim, se esse irmão parasse um pouquinho e começasse a ler um pouco mais as Escrituras. Eu não sou teólogo, tá? Eu comecei, como o Kleber disse, como é que é o termo que você utiliza? Autodidata. Então, sou autodidata, eu gosto de ler. E eu fico pensando, se esses irmãos começassem a ler um pouco mais, esse irmão ia se tornar um pregador, sabe? Então, aquela situação do professor. Vamos lá, um professor que domina a sala. O professor domina a sala, tem uma boa comunicação, tem carisma, tem tudo mais. Só que ele não tem muito conhecimento. A gama de conhecimento dele daquele assunto não é tão grande. Ele consegue levar ali, consegue levar a sala, mas será que aqueles alunos sairão dali transformados por aquele conhecimento? Ou faltará alguma coisa? Eu estou citando uma analogia para ficar muito clara. Por isso, às vezes a gente sai daquele culto, como o Kleber gosta de dizer, penteca, a gente sai daquele culto penteca, mas daqui a pouco a gente já esqueceu, porque a gente não lembra nem da palavra que foi pregada. A gente lembra da manifestação, a gente lembra daquilo outro, mas não lembra nem da palavra que foi pregada. Aí eu pergunto para vocês, onde está esse alicerce? Né? Essa casa foi fincada onde? Porque se foi fincada na rocha, essa rocha ela edifica. Então, às vezes, hoje Deus tem me dado a oportunidade de pegar alguns cultos, com um irmão, um servo de Deus, ele leva assim num aprofundamento das Escrituras, que tem os dois melhores mundos. Os dois melhores mundos. Eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas em Jandira nós temos algumas porções nessa linha. Os dois melhores mundos.
Porque você tem um fundamento bíblico e a partir dele, entende? A partir dele, você tem uma movimentação espiritual forte que você sai dali com os dois mundos. Então, eu acho que esse é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos. Sim. Eu sempre digo que é a fusão perfeita. É aquilo que é a exposição do texto bíblico, o que é pregar a palavra e Deus se usar de você na palavra. É quando o pregador, ele é fiel ao texto que ele está lendo ali. Ele é fiel, ele expõe de forma fiel. Aí Deus está falando com a igreja. Então tem a exposição fiel do texto e tem aquilo que na ciência da religião nós chamamos de, eu falo brincando penteca, mas existe um termo técnico que é pentecostalidade, que é a ação do Espírito Santo na igreja, no corpo de Cristo. É a ação, aquela ação poderosa, aquela força, a lágrima, o choro, a alegria. Então, essa junção perfeita. Tem um desenho lá que eu assistia muito, que era o do Dragon Ball Z, tem lá o Fusão, que né, o Goku vai fundir com o Vegeta. Eles falam, fusão, aí, clica o dedo. Então, assim, a fusão perfeita. Exposição do texto bíblico de forma fiel, com a pentecostalidade, que é a ação do Espírito Santo na igreja. Essas duas coisas são fundamentais na hora de ensinar a igreja. Aí tem a fusão perfeita. Isso se dá muito claro e objetivo no pentecostalismo. Agora, no meio reformado, ele vai expor o texto, vai falar lá os 3 pontos do sermão e conclusão. Né? Dá uma introdução, 3 pontinhos. 3 pontinhos é as três verdades que o texto está dizendo. E depois ele dá uma conclusão, que é a aplicação do texto para a igreja, que é a verdade que o texto diz para o público que ele está pregando. Beleza, tudo tranquilo, para mim também é palavra de Deus, é pregação da palavra de Deus, e é um jeito de se pregar. No pentecostalismo, eu sempre falo, ou tem gente que dá muito a ênfase à experiência, e aí fica lá na experiência, só que a igreja sai vazia do texto. E tem gente que fica só no texto, e a igreja sai vazia também da experiência. Tem que ter os dois. No pentecostalismo, tem que ter essa fusão perfeita. Esses dois mundos, eles se encontram no pregador. E aí o pregador, ele expõe, e aí vai ser uma coisa gratificante e edificante para o corpo de Cristo. Agora, sem isso, no pentecostalismo, acaba ficando ou uma experiência vazia, ou conteúdos sem fundamento nenhum. Só ele deu um monte de fundamento, muito conteúdo para a igreja, mas não aplicou para o povo. Aquilo que as pessoas que fizeram o seminário vão aprender, que eu chamo de, eu não, né? Os teólogos chamam de ponte hermenêutica, que é a ponte do texto bíblico de 2.000, 3.000 anos, você faz essa ponte para o público que está te ouvindo. É a função do pregador e do exegeta fazer esse processo, porque aquele texto foi escrito lá atrás, mas o que aquele texto quer dizer para o público que está me ouvindo? Outra coisa interessante, obrigado pela resposta, meus caros. Olha que interessante. Quando a gente pensa em público que está te ouvindo, é importante também você fazer uma análise. O teólogo só não analisa o texto bíblico. Ele analisa o público que está ouvindo ele. Uma coisa é você pregar para um público que a maioria ali é advogado, engenheiro, médico. Ali o pregador, ele tem que ser rebuscado. Ele tem que se expressar melhor. Entendeu? Ele tem que falar lá, porque é o público, a cultura é diferente. Você vai pregar numa igreja da periferia, não adianta você falar bonito, que ninguém vai entender. Bonito. Ninguém vai entender nada que você está falando. Então, o meu professor lá do Mackenzie falava, gente, pelo amor de Deus, não saiam daqui do curso, chegando na igreja sou lá da periferia, falando um monte de termo técnico que a igreja não vai entender nada. Muita gente na internet... e isso que é uma coisa boa também para aproveitar essa live. Muita gente na internet quando eu vejo eu pregando, vê eu brincando, ou falando termos assim, sabe? Por que eu faço isso? Gente, porque se eu chegar lá falando bonito, se expressando bonito, ninguém vai entender nada. Então, é muito mais gratificante para o pregador ele fazer uma leitura do povo que ele está ouvindo a pregação dele e ele diminuir o vocabulário, diminuir o jeito de falar e falar uma linguagem que as pessoas entendam. Então eu faço muito esse processo. Agora, eu já preguei em igrejas que quem estava lá eu sabia que tinha um monte de médico, um monte de advogado. Aí lá eu gastei meu vocabulário.
ali eu mandei bala, entendeu? Agora, quando você está numa periferia, aí não, aí você fala a linguagem do povo, entendeu? É isso que é bom também pensar quando a gente está falando sobre pregação. Hoje mesmo em periferia está mudando o público. A gente está mudando o público. Até na escola está mudando o público. Os jovens já estão mais críticos, não adianta. É a nossa juventude na igreja, e até por isso algumas igrejas pentecostais clássicas têm perdido, né, muitos jovens, justamente por não conversar à altura com eles. Você acaba achando que a mesma reunião para jovens que eu tinha lá na década de 80 tem que continuar agora no mesmo estilo, formato, sem nada a acrescentar. E isso acaba trazendo alguns problemas para as igrejas pentecostais clássicas, aquelas mais antigas. Mas, em geral, Kleber, eu acho importante todos esses esclarecimentos trazidos aqui, e o ponto assim, que eu gostaria de passar é da importância de você ajudar a gente a divulgar. Porque a pretensão minha e do Kleber é de que o valor fique bem social para a gente atingir o público maior possível, tá? O maior público possível. Para quem não conhece a cidade de Jandira, ela fica na Grande São Paulo e o polo, ele fica, sei lá, 20 passos da estação. Você saiu da estação, você está no polo da faculdade. Ou seja, qualquer pessoa que tem linha de trem, metrô acessível, ela vai conseguir participar do encontro presencial, que eu acho que é muito importante, vai ser uma dádiva, uma bênção de Deus. E aqueles que estão distantes, claro, terá o ao vivo. E a gente apresentou aqui bastante o bônus da comunicação eficaz. Isso daí é um pouco de espaço de tempo, tá? Porque senão o curso foge um pouco da missão principal. Então, a maior parte do tempo é, sim, de imersão bíblica. A maior parte do tempo eu estaria aprendendo com o irmão Kleber, que é alguém que eu conheci nesses podcasts. A partir desse momento a gente começou a conversar, trocar algumas figurinhas, fazer algum trabalho conjunto, orar junto. E isso é importante a gente deixar muito claro para o pessoal. Porque ao olhar assim, você, professor universitário, eu, professor universitário, o pessoal acha que assim, que a gente não ora, que a gente fica só na letra. Meus amigos, quem está nesse meio e sabe o quanto nós somos deixados de lado por ser cristão, por professar a fé cristã, por ser de uma igreja tradicional, piorou. Né? Se é um pentecostal clássico, tem muito que o pessoal utiliza, piorou. Aí piorou, é quase um analfabeto científico, né, para alguns. Porque alguns têm evoluído do agnostismo, era agnóstico, agora estão caminhando para uma determinada vertente aqui, né, mais reformada. E os pentecostais clássicos ficam como, vamos dizer assim, os menos cultos. Aí você é deixado de lado pela grande massa da academia, que é ateu ou agnóstico, e deixado de lado por uma outra massa mais conservadora, mais cristã, que não te aceita. Por quê? Porque esse grupo já é mais ali cientificamente na letra, e a gente que acredita no mover do Espírito Santo fica também sendo deixado de lado. Então a gente precisa orar muito. E, claro, né, em diversos momentos, o que a gente pode fazer para ajudar o povo, para praticar o amor, a caridade, a gente faz. Então, só para deixar isso daí muito claro, para todo mundo que está nos acompanhando, nos ajude a divulgar, porque ainda tem muito preconceito a conhecer as escrituras sagradas. O que uma amiga falou aqui no comentário é o mais real que alguém poderia falar. A pessoa vai conhecer a Bíblia, se tornará crítico e sairá da igreja. Essa preocupação. Mas por que tem essa preocupação? A igreja não tem fundamento bíblico? Porque se tiver fundamento bíblico, isso não deveria ser uma publicação, não deveria ser uma preocupação. Concorda comigo, Kleber? Sim. Sim. Isso é aperfeiçoamento. Aí a gente começa a pensar o seguinte: a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? As escrituras sagradas. Então eu preciso ir à igreja buscar a palavra de Deus?
Eu vou na igreja, louvar a Deus e buscar algo mais. Algo mais. E por isso a importância do mover do Espírito Santo, que eu creio, sou um sobrevivente de um derrame cerebral hemorrágico, tenho um milagre, graças a Deus, que ele deixou marcado na minha vida. Conta esse milagre onde Deus manda ir, assim como o Kleber tem também câncer na cabeça, teve câncer, né, na cabeça. Então, Deus deixou em nós marcas que nos impede de não crer no mover do Espírito Santo, de não crer no sobrenatural. Até esse termo sobrenatural também estou falando que não é legal utilizar, não. Então, não crer. Rapaz, eu acho que eu preciso voltar a estudar, Kleber. Porque termo sobrenatural, né, que foge à naturalidade, não é isso? Da naturalidade. Tá parado. Foge à naturalidade. Agora não. Agora, por causa de uma série aí, se você falar sobrenatural, é cada coisa. Eu vi um vídeo desses dias, falei, pelo amor de Deus. É o sobrenatural de Deus mesmo, que ele age fora da naturalidade, ou seja, fora daquele normal. E é isso, ajude-nos a divulgar, né? Esteja junto conosco, aqueles que puderem. No presencial vai ser bênção, até para o trabalho que eu pretendo fazer de treinamento de comunicação. Vou usar esse termo de treinamento de comunicação, que é importante para tudo. Importante para o seu dia a dia, é importância para o seu lado profissional, é importante para tudo. Não à toa, tem, como eu disse aqui, acabei soltando, tem clientes políticos que pagam para ser treinados para poder vender o seu produto lá. E eu não quero treinar a pessoa para vender um produto qualquer, é até treinar a pessoa para vender, né, aquilo que para nós é a graça transformadora. Tá? Então, é isso, fica o convite para vocês, ajude-nos compartilhando o chamado do seminário, para a gente ter um grande número de pessoas e a partir daí divulgar. Por isso, só para resumir, por isso que nós não divulgamos matrícula, valor. Porque dependendo do volume de inscritos, a gente consegue, o volume de inscrito é esse. Então a gente consegue fazer determinado valor, porque é o mais baixo possível. É isso que eu conversei com o Kleber, para a gente conseguir fazer algo bem, algo que dê bom para todo mundo, vamos usar esse termo. Mas é isso, meu amigo, só para deixar esse esclarecimento aqui para todo mundo, a gente tem algo a acrescentar? Não, eu quero dizer uma coisa, se a pessoa estudou a Bíblia e ensinou crítico, foi embora da igreja, qualquer igreja que ele foi, não importa a denominação, se ele foi embora, ele não foi Bíblia que ele estudou. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E convence você a se arrepender. E convence você a viver em comunidade. Então esse negócio, comecei a estudar a Bíblia, virei desigrejado. Então não foi Bíblia que você estudou. Aí não. Desigrejado, não. Fui embora pro mundo. Estudei a Bíblia, desandei e foi pro mundo. Então não foi Bíblia que você estudou. Estudou Bíblia, você vai ficar mais crente, vai orar mais, vai temer mais a Deus e vai viver em comunidade. Porque viver em comunidade, gente, que é a função do cristão. Por quê? É o diferente. Você está diante do diferente, do distinto de você. Então, quando você vive em comunidade, eu penso de um jeito, o professor pensa do outro, eu vou encontrar um irmão de ministério que tem um jeito de pensar. Como que a gente convive? Vou dar um exemplo. Eu fui num culto da igreja que eu frequento na minha comum, que é a Vila Formosa, na sexta-feira passada. Tinha um irmão até de Boston. Olha com quem eu estava convivendo. Com um irmão que era diácono de Boston, tinha um ancião de outra igreja, e tinha o meu ancião que é já de idade, o filho dele que já é um senhor também, que tem já uma outra mentalidade. Eu tenho que conviver com tudo isso. Cada um pensando de um jeito, cada um pensa de um jeito a igreja, e eu tenho que conviver. Agora, se eu estou num local que eu não consigo conviver com ninguém, o problema não é a comunidade, o problema sou eu. Eu que sou o chato de galocha. Então, por isso que é bom o crente, ele tem que viver em comunidade. Ele tem que viver em igreja. Esse negócio de crente que, eu sou crente, estudei a Bíblia, mas não convive em comunidade. Então, não sei que Bíblia que você anda estudando. É bom a gente salientar isso. E assim, eu vou terminar aqui dizendo o seguinte, vai ser gratificante, vai ser muito bom a gente trocar figurinha, vai ter muita coisa boa, conhecimento bíblico, teológico, e vai ser de bom grado e a igreja de Cristo será edificada. Vai ser muito bom. E só para esclarecer que quando um grupo de pessoas está falando sobre a palavra de Deus, ele aparece com algumas situações sobrenaturais também. Eu já presenciei isso
E não era o momento de trabalhar a escritura, não era. Era dando aula de ética. E eu estava falando sobre os princípios da moralidade que está no judaico-cristão, nos princípios judaico-cristão. E naquela aula, se eu contar para vocês o que Deus fez, é um negócio absurdo. Quando nós estamos falando de Cristo e estamos falando com verdade, acontecem coisas que fogem à normalidade. Então, o convite também é para a gente, assim, nos unirmos. Aquilo que está em 133 de Salmos, com o bom que o salve que os irmãos vivem em união. É um momento de união também para compreender um pouco mais sobre o livro dos livros, a base de tudo, o alicerce que nos sustenta. É sobre esse o convite. Se você começar, como eu, estuda por esse caminho, por aquele caminho, a gente vai quebrar um monte de cabeça. Quando você tem uma mente que já estudou muito, consumiu muito conteúdo e que está disposto a mastigar isso para a gente, é uma dádiva. A gente precisa aproveitar. É esse o ponto. A gente precisa aproveitar. Do mesmo jeito que se um dia eu apresentar para vocês um curso de Descomplicando Matemática, coisa e tal, vocês sabem que é um mestre, uma pessoa que está há muito tempo estudando a educação, matemática, que vai entregar algo mais palpável. É a mesma situação aqui com o meu irmão Kleber. Ele vai entregar algo mais palpável para a gente e com certeza sairemos desses 6 meses muito melhores do que nós adentramos como servos de Deus e como aqueles que pregarão o evangelho no futuro e transformarão vidas. Porque as escrituras sagradas, elas nos transformam. A verdade está nas escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade nos liberta. E no momento que eu tenho uma boa comunicação para transmitir essa verdade, eu vou transformar outras vidas também, em nome do Senhor Jesus. É assim que acontece. É assim que acontece. Maravilha. Lembrando, pessoal, quiser preencher o Google Forms, que é o formulário, tá na bio, né? Tá na bio do meu. Não sei se você colocou no seu. Também, tá no meu também. Tá lá também. Clica lá, preenche, é rapidinho, coisa menos de 1 minuto, é coisinha. Você preenche alguns dados ali, aí vai entrar em contato com você, vai tirar algumas dúvidas. Beleza, eu quero fazer. Aí vai fazer. Quanto mais a quantidade de pessoas, menor o valor. Isso. Menor o valor. Olha que deu. Quanto mais quantidade de pessoas, presta bastante atenção, vou repetir novamente. Quanto mais quantidade de pessoas, menor o valor. A gente faz aqui diferente. Tem gente que fala assim, quanto mais quantidade, mais caro fica, né? Não, a gente vai fazer o contrário. Mais quantidade, menos o valor. Então, vamos aproveitar essa situação, que não é toda hora que tem, não. Tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Eu vou encerrar daqui a pouco a live. Vai ficar salva essa live, tá? Mas Deus abençoe o professor e Deus abençoe todos nós. Tá bom? Todos fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Só o convite para seguir o meu @ lá, professor Samuel Reis. Nos próximos dias eu vou fazer uma peregrinação em alguns podcasts para poder divulgar o seminário e convidar mais pessoas. É importante tirar essa ideia de que todos que estão em determinada igreja, e aí eu falo da igreja que eu frequento, são de uma caixinha, são exclusivistas, são pessoas que não gostam de examinar as escrituras. São pessoas que não gostam de compartilhar conhecimento. Tá aqui o irmão Kleber, é prova disso. E nós estamos juntos nessa missão aí. Se você tem um amigo que é irmão da Assembleia de Deus, que é irmão de outras igrejas, pode convidar, porque ele será muito bem-vindo. E a ideia não é levar a pessoa, como o pessoal falava antigamente, né, Kleber? Pescar em aquário. A ideia não é essa, não. A Bíblia, ela transforma a vida de todos aqueles que têm contato mais profundo com ela. Essa é a verdade. E mesmo aquele, quantas vezes um cético, diante de um bom argumento bíblico, ele deixa de ser. Então, mesmo aquela pessoa que ainda não conheceu, né, a Cristo, mas que gosta de ler, eu gosto de ler um bom romance, tem bom romance nas escrituras. Eu gosto de ler livros de guerra, tem vários momentos de guerra. Então, mesmo aquela pessoa que gosta de ler, né, que gosta de uma boa história, tem muita boa história nas escrituras. Então, é esse o convite que a gente deixa. Conhecer o livro dos livros de maneira um pouco mais profunda em 6 meses. É só esse o convite. Tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Eu vou encerrar a live. Todos fiquem com Deus. Amém. Tá bom? E bora lá. Deus de Deus com todos. Fiquem com Deus.
que nós tenhamos aí uma grande semana e um grande julho, né? 1º de julho. Amém. Deus abençoe o nosso mês. Vamos começar esse mês aí com muita força e vigor. Deus abençoe a vida de todos. Amém, amém. Deixa eu ver aqui como eu encerro. Só deixa eu ver aqui. Só apertar o X lá em cima que você encerra.